Beleza, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar sobre as comissões. Nós vamos falar sobre as comissões parlamentares. O que são as comissões parlamentares? Quando a gente fala de comissões, a gente tem que entender que são subconjuntos de parlamentares organizados com o fim de tratar de um assunto específico. Então, as comissões são agrupamentos de parlamentares, tá? São um conjunto de parlamentares, ou seja, subconjuntos, né, de parlamentares que se organizam com o fim de tratar de um assunto específico. As comissões elas podem ser tratadas de várias maneiras. Pode passar aqui, não tem problema não. As comissões elas podem ser tratadas e classificadas de diferentes maneiras. Existem as comissões permanentes, tá? Existem as comissões permanentes. O que é a comissão permanente? Aquela que está sempre presente, aquela que desde o início da legislatura ela está presente. A comissão permanente é aquela que o seu início se dá ao começo de cada legislatura, ou seja, a partir de cada legislatura, tá? Durante o período, né, de 4 anos, ela já está presente. Ou seja, ela é permanente porque ela sempre vai existir. Ela é uma comissão permanente ali da Casa Legislativa, né, do Congresso Nacional. E ela vai analisar, por exemplo, projetos de leis relativos a algum tipo de especificidade. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, aqui tem por função verificar a constitucionalidade de um projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão permanente, ela já integra a Casa, ela já integra o Congresso Nacional. E ela existe justamente para verificar a constitucionalidade dos projetos de lei. Então, sempre que um projeto de lei for ser proposto, deve-se passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando a gente for falar de processo legislativo, vai ficar mais fácil da gente entender, mas existe a chamada discussão daquele projeto de lei. Existe a chamada discussão. Essa discussão, essa deliberação dos projetos de lei se dão justamente nas comissões, beleza? E uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça. Existem as comissões provisórias ou temporárias. O que são as comissões provisórias ou temporárias? São aquelas que se reúnem provisoriamente, se reúnem temporariamente para tratar de um assunto específico. Então, por exemplo, uma comissão que foi convocada para tratar do novo Código de Processo Civil. Uma comissão que é constituída e que é formada para tratar, por exemplo, de um fato que é considerado crime, ou seja, forma-se então uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, ela não existe dentro de cada legislatura, ela vai ser constituída de maneira específica e de maneira temporária para cada especificidade. E existem as comissões representativas, que são aquelas reunidas durante o recesso parlamentar, para que não sejam interrompidas as atividades do Congresso Nacional. Então existem ainda as comissões representativas, que tem previsão lá no artigo 58, parágrafo 4º, que são aquelas que são reunidas durante o período do recesso parlamentar, para que não sejam interrompidas as atividades aí do Congresso Nacional. Vamos falar agora mais especificamente, e vamos pelo menos, né, dar uma noção para vocês, vamos falar sobre as CPIs, vamos falar sobre as comissões parlamentares de inquérito, tão famosas CPIs. Elas estão previstas lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o que é importante a gente falar da CPI? A CPI, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm como função apurar um fato determinado. Eu queria que vocês soubessem. São comissões que são formadas para apurar um fato determinado por um prazo certo. Então a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão que ela tem como função apurar um fato determinado e por um prazo certo. É quase que se fosse uma comissão investigativa, né? Por isso que ela é Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, grupo de parlamentares forma uma comissão para apurar, para, entre aspas, investigar, né, um fato determinado por um período certo. Elas são criadas no âmbito ali do poder legislativo, ou seja, são órgãos, né, desse poder, fazem parte do poder legislativo.
Elas têm natureza de comissão provisória ou temporária, porque elas não existem desde sempre, elas não existem em toda a legislatura, elas são criadas para atuar no momento específico e no momento temporário. Após ser apurado o fato, elas se dissolvem. Após ser apurado o fato, elas saem. Elas, né, saem de cena, elas deixam de existir. Por exemplo, quando se fala de fato determinado, não se pode criar uma comissão parlamentar de inquérito para, por exemplo, apurar a corrupção no Brasil. É algo muito genérico, é algo muito abstrato. Mas se tiver algum fato concreto, se tiver alguma situação específica que aconteceu em algum lugar do Brasil, que aconteça no governo, por exemplo, aí nesse caso pode-se abrir uma CPI. Não se pode abrir uma CPI sobre fatos genéricos, sobre fatos abstratos. Tem que ser um fato certo, tem que ser um fato determinado. Ou seja, um desvio de dinheiro que aconteceu no governo X. Ponto. Por exemplo, como aconteceu no mensalão. Um desvio de dinheiro no governo. Ou seja, pode-se abrir uma CPI nesse caso. O prazo da CPI, no caso, é um prazo certo, ou seja, tem início e fim. E aí vai ser fixado de acordo com os regimentos internos das casas, no caso a Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, lembrando que a CPI é uma comissão temporária e não permanente. Como que se forma uma CPI? A CPI são comissões que são formadas e são instaladas por requerimento de 1/3 dos membros, de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos membros do Senado Federal, ou 1/3 dos membros dos dois, que aí são chamadas as comissões mistas. Elas podem ser criadas, então, como eu falei para você, tanto pela Câmara dos Deputados, a CPI da Câmara dos Deputados, como uma CPI do Senado Federal, ou ainda conjuntamente nesse caso. Aí precisa da assinatura de 1/3 dos membros, né? 1/3 da assinatura dos membros, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal. E aí vai ser uma CPI mista. As CPIs, gente, elas têm poderes de autoridades judiciais. As CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas são comissões que têm poderes relativos a autoridades judiciais e não são de autoridades policiais. Percebam, as CPIs, elas têm poderes próprios de autoridades judiciais e não de autoridades policiais. Com base nisso, a gente pode concluir que as CPIs, por exemplo, ela tem direito, ou ela pode, por exemplo, convocar testemunha, convocar um investigado, convocar uma autoridade para prestar um esclarecimento. Ela pode determinar a realização de certas perícias que forem necessárias aí à elucidação do fato. Ela pode determinar algumas buscas que sejam imprescindíveis, a apuração do fato, a instrução do fato. Ela pode quebrar sigilo fiscal, bancário, financeiro e telefônico, no caso, dados telefônicos, né? No caso, só dados telefônicos, contas telefônicas. Só que agora tem outras situações que as CPIs, elas não podem tratar de tudo. As CPIs, elas têm limites. Então, existem alguns assuntos que são separados e resguardados pela chamada cláusula de reserva jurisdicional. Como assim cláusula de reserva jurisdicional? Existem algumas matérias, existem alguns fatos que precisam de ordem judicial para serem praticados. Então, por exemplo, a CPI ela pode realizar a quebra do sigilo telefônico, ou seja, relação aos dados telefônicos. Mas ela não pode determinar a interceptação telefônica. Interceptação telefônica a CPI não pode determinar, porque aí nesse caso é necessário ordem judicial. A CPI ela não pode determinar e efetivar uma busca domiciliar, depende também de ordem judicial. E a CPI também, ela, como regra geral, não pode decretar uma prisão, salvo no caso de flagrante. Mas se não for flagrante, como regra geral, a CPI ela não pode determinar uma prisão. Beleza, gente? Então, vou falando aqui com vocês dessas principais matérias aí da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Semana que vem a gente volta com a nossa aula. Beleza? Fica com Deus. Deus abençoe. Até mais.